Começa agora o Saber Direitos Debate. Esta semana, aqui na TV Justiça, os telespectadores puderam acompanhar um curso bastante interessante, que é o curso Direito Tributário Brasileiro. Este curso foi ministrado pelo professor André Mendes Moreira, professor, inclusive, claro, como eu disse, professor de Direito Tributário. Professor André Mendes, e aí eu digo que é professor de Direito Tributário, mas lendo um pouquinho aí do seu histórico, até mesmo na internet, o senhor recebeu o prêmio como melhor aluno em processo civil. Na verdade, não foi processo civil, foi civil no direito civil, né? Ou seja, mudou assim de uma hora para outra? Na verdade, não. Na verdade, o direito civil é uma disciplina administrada ao longo de vários semestres na faculdade e desde sempre eu busquei estudar muito. Então, eu acho que esse prêmio, a Faculdade de Direito da UFMG, ela outorga alguns prêmios, né, Direito Civil, Processo Penal, e acabei recebendo esse prêmio pelas notas obtidas na disciplina. Mas o direito civil, ele é essencial para o direito tributário. O direito tributário, ele é um direito de sobreposição. Na verdade, o direito tributário atua sobre outros ramos do direito, especialmente sobre o ramo do direito civil. Por exemplo, eu preciso identificar qual é o negócio jurídico para aplicar a norma tributária adequada àquele negócio jurídico. Exemplo, estou diante de uma locação, estou diante de leasing, estou diante de uma compra e venda. Tem que fazer uma identificação, né? Com base nos princípios de direito civil. Inclusive, é até interessante você ter mencionado, existe um artigo no Código Tributário Nacional, que é o artigo 110. Esse artigo dispõe que, toda vez que a Constituição da República utiliza conceitos de direito privado, conceitos de direito civil, para atribuir o poder de tributar, o direito da União, dos Estados e do município de instituírem tributos por leis próprias, esses conceitos de direito privado devem ser interpretados à luz do direito privado. Então, os princípios de direito privado são essenciais para a definição do conteúdo e do alcance desses conceitos utilizados pela Constituição. Exemplo, a Constituição diz que compete aos municípios tributar a prestação de serviços de qualquer natureza. O conceito de prestação de serviço é um conceito de direito civil. Prestar serviço, de acordo com Clóvis Bevilacqua, é contratar um terceiro para, mediante remuneração, exercer em prol do contratante uma atividade cujo resultado possui conteúdo imaterial. Então, veja que é a partir da definição civilista desse instituto que nós poderemos, então, analisar a norma de tributação e verificar se ela está ou não adequada com o preceito constitucional que lhe serve de base. Por isso, o direito tributário é tido sempre como um direito de sobreposição, atuando sobre outros ramos do direito, em especial sobre o direito privado. Bom, então o senhor recebeu o prêmio de melhor aluno de Direito Civil pelo UFMG e também indicado aqui ao prêmio de Barão de Rio Branco, o melhor aluno das turmas concludentes aos prêmios de melhor aluno de Direito Processual Civil e aí, no caso, Penal. E aí fica mais uma vez, neste caso, aí a minha pergunta bom, o senhor se deu bem lá no processo civil, pelo menos, ou seja, com relação às notas. Depois, o processo penal também, então, entrou de uma forma bastante atraente em sua vida. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu busquei aproveitar ao máximo aquele tempo para estudar. Eu tive a felicidade dessa poder ser, na época, a minha única obrigação. Então, eu aproveitei desse privilégio, que sei que foi, e busquei fazer o máximo do meu tempo. E, na verdade, o fato das notas, dessas indicações a prêmios, do prêmio recebido, apenas revelam o resultado desse esforço de estudante com o intuito de naquele momento decisivo da minha vida, decisivo da minha formação,
ter tentado extrair o máximo do que a universidade, no caso a Faculdade de Direito da UFMG, me oferecia. Então, o senhor disse que naquele período, basicamente, sua obrigação era estudar. Então, ou seja, eu estou presumindo aqui que a família lhe ajudava, custeava isso? Sem dúvida. Como eu disse, acho que isso é um privilégio que tive de não ter a obrigação de trabalhar para me sustentar enquanto cursava a faculdade. E busquei corresponder a esse privilégio da melhor forma que entendi, tornando a faculdade como o principal objeto da minha vida. Então, me envolvi em atividades acadêmicas, fui monitor de várias disciplinas, onde oferia alguma remuneração, né, como monitor. Na época também lecionava inglês em alguns cursos, e fui pesquisador também, enfim, trabalhei na revista da Faculdade de Direito da UFMG, selecionando artigos, auxiliando a diretoria da revista, enfim, busquei... trabalhei na assistência judiciária gratuita da Faculdade de Direito da UFMG, prestei concurso para poder integrar esse corpo da assistência judiciária. Portanto, acabei me envolvendo ao máximo com a universidade, que passou a ser o centro da minha vida durante o período em que lá estive, até que, já mais no final do curso, ingressei em um estágio no escritório de advocacia, onde permaneço até hoje. Tá. O senhor dá aula? Sou professor, leciono nos cursos de graduação e especialização da Faculdade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte, e sou também professor convidado de alguns outros cursos de pós-graduação em Direito Tributário, como o da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e o curso do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Mas advoga também. É a minha principal atividade. Na verdade, a minha principal atividade... também. Eu dou aula também. E esse é o ponto, né? A minha principal atividade é a advocacia, a que consome 80% do meu tempo, mas tenho esse lado, digamos, acadêmico, esse lado de gostar de estudar, gostar de ler, de eventualmente escrever livros, artigos, e que busco conciliar, dentro do possível, com o meu mistério, com o meu trabalho de advogado, né? Mas sempre prestigiando primeiro, esse é fato. Bem, o senhor então estudou na UFMG, atualmente não tem mais alguma ligação assim com a Universidade Federal de Minas Gerais? Não, atualmente não. Na verdade, eu me graduei na UFMG, fiz o mestrado em Direito Tributário na UFMG, posteriormente fiz doutorado em Direito Tributário na USP. Já em São Paulo, né? Já em São Paulo. Essa foi a minha formação acadêmica. Mas atualmente não tenho mais nenhuma ligação com a UFMG. A minha ligação hoje, em termos de faculdade, é com a Faculdade de Direito Milton Campos. O senhor concluiu quando? Eu concluí o meu curso de Direito em 2001, concluí o meu mestrado em 2005 e o doutorado em 2009. Então, foi tudo feito em uma sequência. Mas aí, quando o senhor formou, a intenção era já advogar ou dar aula, ou também ingressar, talvez, na magistratura, fazer algum outro concurso? Eu nunca tive pretensão de prestar concurso público. A minha pretensão sempre foi exercer a advocacia. Na verdade, foi para isso que ingressei na Faculdade de Direito, com a intenção de me tornar advogado. E, obviamente, com o desenrolar dos acontecimentos, surgiu também em mim essa pretensão de ser professor, né, de conciliar a carreira de advogado com uma carreira que, desde que possa ser conciliada com a advocacia, de alguém que leciona, que vai a congressos, que participa de debates, o que acaba enriquecendo, na minha opinião e pela minha experiência, o meu próprio trabalho como advogado, porque me permite ter acesso a informações que muitas vezes eu não teria. Então, acabou que concurso, então, não era... Não tinha. Não, chegou a fazer prestar algum concurso? Não, nunca prestei. A não ser os concursos para os cursos de mestrado e doutorado. Sim.
que prestei concurso público e fui aprovado. Uhum. E a sua relação com o direito tributário, no caso, com relação a outros países? Por exemplo, você estuda na Argentina? Eu fiz um curso de curta duração na Argentina sobre direito tributário internacional. Foi há mais tempo, se não me engano foi em 2002. E este ano fiz um curso interessantíssimo na Holanda sobre direito tributário europeu. Não internacional, direito tributário europeu. Eu, inclusive, era o único não europeu do curso. Foi muito interessante poder visualizar como funciona o sistema tributário europeu e o quão diferente ele é do nosso. Na verdade, esse curso me trouxe algumas conclusões que me preocupam, Rimac. Uma delas é o excesso de litígios que nós vivemos hoje no Brasil entre fiscos e contribuintes é único no mundo. Não encontra par em outro país do mundo, a não ser na Índia em menor grau. Aqui uma empresa de médio porte tem que lidar com, sem nenhum exagero, algumas dezenas de autos de infração que são lavrados por fiscais federais, por fiscais estaduais e, eventualmente, também por fiscais municipais, já que aqui no Brasil, tanto a União como estados e municípios têm poder de tributar, fiscalizam diuturnamente os contribuintes e lavram autos de infração, exigindo tributo que se entende devido e, por qualquer razão, não foi pago, acrescido de juros ou de multa. Isso gera litígio. Muitos contribuintes não concordam com essas autuações, recorrem administrativamente, se perdem administrativamente, vão ao judiciário. Ou se simplesmente não pagam, são executados e podem se defender na execução fiscal mediante embargos à execução fiscal. Sua empresa de médio porte tem algumas dezenas de autos de infração. Uma empresa de grande porte, que atua, por exemplo, em vários estados da federação, tem, em média, centenas de autos de infração. Os litígios são constantes. Os litígios aqui são a tônica entre fisco e contribuinte. O que mais me surpreendeu nesse curso, que fiz este ano na Europa, foi exatamente a ausência de litígio entre fiscos e contribuintes na comunidade europeia, na União Europeia. E justamente o que o senhor acredita isso? Quando o contribuinte é fiscalizado e se encontra algo errado na Europa, conforme os relatos que tive a oportunidade de ouvir nessa ocasião, o contribuinte muitas vezes senta à mesa com o fisco, ajusta antes da autuação, recolhe o que tem que recolher e doravante não terá mais problemas em relação àquele objeto da fiscalização. Então, evita-se de todas as formas a instauração do contencioso. Mas aqui nós não teríamos essa tentativa lá quando ela é administrativa? No momento em que a empresa passa a ser fiscalizada, o fiscal irá autuar ou não. Esse é o fato. Se entender que o tributo é devido, ele tem o dever funcional de autuar, pois é isso que dispõe a nossa lei. É isso que dispõe o artigo 142 do CTN. O fiscal é obrigado a autuar sob pena de responsabilidade funcional. Então, ele apenas cumpre a lei. E não poderia ser diferente. No contencioso administrativo, obviamente, existe o Conselho de Recurso Administrativo, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, que é de suma importância no direito tributário. Muitas vezes, metade das autuações já cai no próprio contencioso administrativo. Pois é, esse não seria, então, esse momento de seria por analogia. É bem negociação, né? Aí é um pouco diferente, né? Já é contencioso. Já é contencioso. A empresa, apesar de poder se defender pessoalmente, em regra, constitui advogado, né? Tem que ter dispêndio com advogado e tudo mais, mas já é um contencioso. Mas mesmo assim, mesmo com esta autotutela exercida pelo próprio poder tributante, pelo próprio poder executivo, por meio dos conselhos de contribuintes, o fato concreto é que o número de lides que desaguam no judiciário ainda é muito elevado. É sobremaneira elevado. Então, enquanto uma empresa de grande porte aqui possui centenas de autos de infração, que têm que ser garantidos com carta de fiança, com depósito em dinheiro,
gerando maior custo operacional para essa empresa. O que pude avaliar a partir deste curso que fiz, um curso de curta duração, menos de uma semana, mas bastante interessante, foi que lá, esta mesma grande empresa, muitas vezes é uma multinacional, tem uma autuação em toda a União Europeia, de um estado específico. Duas, se tanto. O contencioso é a exceção e não a regra. Aqui o contencioso é a regra, administrativa ou judicial, e não a exceção. Mas pela nossa legislação, seria realmente possível inverter isso? Não. Seria necessária uma mudança da legislação. Seria necessária uma mudança da legislação com a criação, talvez, de um mecanismo de transação prévio à autuação. Um mecanismo em que fisco e contribuinte possam sentar à mesa, possam expor suas dificuldades, as dificuldades que o contribuinte enfrenta, as dificuldades que o fisco está enfrentando ao fiscalizar aquela empresa, pautados na boa-fé, né, mediante, obviamente, sistemas de controle que existem, temos vários aqui, né, temos o próprio Ministério Público, é um órgão de controle da própria legalidade dos atos praticados, assegurar que aquela transação evite a lavratura do auto e evite o contencioso tributário, seja ele administrativo ou judicial. Mas, sem dúvida, e sua ponderação é perfeita neste ponto, uma mudança legislativa. Porque nós poderíamos pensar aí, talvez, em que? Numa justiça alternativa, mas aí precisa mesmo da mudança, né? Porque, afinal de contas, fica sempre aquela ideia de que não, se deve o Estado, tem que pagar, não tem negociação. É por aí, acaba tendo essa rigidez nesse sentido, né? Não dá para chegar, talvez, numa justiça alternativa para tentar solucionar esse conflito antes, então, dessa lavratura. Hoje não tem como. Hoje é impossível. Nós estaríamos pensando na criação. Porque em alguns setores, em alguns ramos dos direitos, isso é possível. Sim, né? Sem dúvida. Nós estaríamos pensando na criação de um órgão administrativo, do próprio Poder Executivo, prévio, para evitar a lavratura do auto de infração. Porque hoje não há saída. A partir do momento que a fiscalização se inicia, deve o agente da fiscalização realizar o lançamento, lavrar o auto de infração, sob pena, como diz o artigo 142 do Código Tributário Nacional, de responsabilidade funcional. Então, hoje o nosso sistema, e este é o ponto, conduz ao litígio. Hoje o nosso sistema conduz ao litígio. O que nós devemos pensar, e aqui estamos pensando e conversando de lege ferenda, é em algo que possa evitar o litígio, que possa colocar contribuinte e fisco do mesmo lado, pois, na verdade, estão todos do mesmo lado. Porque somos todos a sociedade, que é financiada pelos tributos. Então, na verdade, não existem lados opostos. O lado é um só. Se esses supostos lados opostos, que na verdade não são, puderem sentar à mesa e conciliar antes do litígio, tanto melhor para todos. Mas, obviamente, ressalto, isso é uma proposta contra a lei vigente. Precisaria de uma mudança legislativa profunda para se modificar o sistema atual. Bem, doutor André e professor também, André Mendes Moreira, nós vamos aqui a um rápido intervalo, já estaremos de volta. Lembro que você pode assistir ao programa Saber Direito e Debate no canal da TV Justiça no YouTube. Nosso endereço é www.youtube.com/Saber Direito Debate. Você também pode participar do programa enviando a sua mensagem para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Até já.